Quando nós nos referimos a trabalhar o módulo de número 4 e 5 de matemática 3 à sua frente, eu vou trazer dois aspectos iniciais. Primeiro, proporcionalidade. Quando a gente estuda regra de 3, quando a gente estuda porcentagem, juros, a gente usa muito isso. A proporcionalidade entre as estruturas, as funções. O que é que a gente poderia lembrar com você aqui? Proporção, eu estou trabalhando lá. X está para Y. O que é que seria a garantia de proporção? Se existir uma proporção entre x e y, o número que eu multiplicar o x também vai multiplicar o y. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, eu preciso de 4 ovos e 2 litros de leite. Se eu multiplicar o número de ovos por 2, 8 ovos, eu também tenho que multiplicar o número de litros, 4 litros de leite. Isso é proporção. Dentro disso, a gente vai estar nas funções, lembrando a função afim. Fazer uma viagem lá no ensino fundamental 2, que a gente aprende o que é uma função afim, que é definida por fx igual a a vezes x. Olha só, uma constante e uma variável. Esta parte a, que seria um número real, e o x, que seria a nossa parte literal. Então, os exemplos que a gente vai trabalhar, nós iremos perceber que a função afim, ela é uma função utilizada nos exercícios de proporcionalidade. Também podemos encontrar as proporcionalidades inversas. Como assim uma proporção inversa? A proporção inversa é aquela que, quando uma grandeza que você está trabalhando aumentar, a outra vai diminuir. Vamos imaginar aqui o x e o y. Se existir inversão, o que é que ia acontecer? Lá na proporção, você fez vezes. Na inversão, se você fizer n vezes x, o que é que vai acontecer com o y? Ao invés de multiplicar, ele vai dividir. É assim que você vai ter que entender isso. Então, grandezas diretas e grandezas inversas. Nas grandezas diretas, as proporções trabalhadas, quando uma aumenta, efeito de grandeza, a outra também. As inversas, uma aumenta, a outra diminui. Antes, me dá um exemplo de cada, sem dúvida. Grandeza direta, por exemplo, número de máquinas e produção de uma indústria. Grandezas diretas. Maior quantidade de máquinas, maior produção. Grandezas inversas, velocidade de um veículo e o tempo gasto no deslocamento. Maior velocidade, menos tempo. Quando ambas as grandezas aumentarem, proporcionalidade direta. Quando as grandezas, uma aumentar e outra diminuir, proporcionalidade inversa. Para que a gente possa continuar trabalhando isso aqui, eu vou trazer como item de número 2, analisar as inequações. Vanks, o que é uma inequação, Vanks? Bom, equação é quando eu trabalho com igualdade. Inequação, queridos amigos, é quando eu trabalho com a desigualdade. Por exemplo, eu tenho lá ax mais b maior que zero. Ax mais b maior ou igual a zero. Ax mais b menor que zero. Ax mais b menor ou igual a zero. Quando eu trabalho com desigualdades, a resposta não vai ser um único número, a resposta vai ser um intervalo. E aí, eu vou ter que lembrar de como se resolve isso. Às vezes, a gente se depara com exercícios simples, mas pelo fato de fazer muito tempo que não mexe, esquece e não consegue resolver. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, eu vou colocar aqui para você lembrar. Ó. 10 mais 6x maior que 2x menos 30. Procedimento. Joga para um lado as variáveis e para o outro lado os números. Ó. 6x menos 2x, porque você vai trazer 2 para cá com o sinal trocado. Maior menos 30 menos 10. 4x maior que menos 40. X maior que menos 40 dividido por 4. X maior que menos 10. Só que você não vai deixar a resposta assim, não. Você vai escrever assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x maior que menos 10. Qual o significado disso? Todos os números que forem maiores do que menos 10 farão parte do conjunto de solução. Antes, me dá outro exemplo. Tudo bem. Mais um exemplo de inequação, eu vou colocar aqui 3x menos 7 menor ou igual a 5x mais 13. 3x menos 5x menor ou igual a 13, o 7 vai passar mais. Menos 2x menor ou igual a 20. Quando a variável for negativa, multiplique toda a expressão por menos 1. Quando você fizer isso, você vai ficar com 2x. O sinal vai inverter,
que era menor passa a ser maior. Seu x vai ser maior ou igual a 20 dividido por 2. Sua resposta vai ser quem? X maior ou igual a 10. Como escrever o conjunto de solução? X pertencente aos reais está o quê? X maior ou igual a 10. Esta é a inequação do primeiro grau. Agora tenha cuidado, porque pode aparecer uma inequação quociente, uma inequação produto, um sistema de inequações. Vanks, eu preciso lembrar disso. Eu vou te ajudar. Pode ter certeza, Mariazinha, que eu vou lembrar tudo com você aqui. Ó, vamos começar lembrando dos sistemas? O que é um sistema? Bom, sistema é quando a gente tem duas ou mais estruturas para análise, né? Eu vou pegar aqui um sistema de inequações, eu vou ter duas inequações no mínimo. Então, eu vou fazer aqui um sistema de inequações, vou respondê-lo. E aí, o que é que eu tenho que lembrar? O sistema de inequações, ele é resolvido pela interseção. Ó, Vanks, o que é interseção? Isso aqui é a dica, tá? Interseção é o que se repete. Eu vou escrever um sistema aqui, 3x menos 9 maior que zero, e a outra, 2x menos 8 menor que zero. Como resolver um sistema de inequações? Resolva as duas expressões, respectivamente, serão representadas no eixo x, no eixo das abscissas, e você procura a interseção. Dá para você ser mais claro? Vai dar. Então, isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2. Na equação 1, eu vou fazer 3x menos 9 maior que zero, 3x maior do que 9, x maior do que 9 dividido por 3, x maior do que 3. Guarde essa criança. Meu maior está feio. X maior do que 3. Faça a mesma coisa com a equação 2, por favor. 2x menos 8 menor que 0. 2x menor do que 8. X menor do que 8 dividido por 2. X menor do que 4. Bom, a resolução, você vai montar duas linhas horizontais. Ó. A equação 1, a equação 2, e você coloca uma terceira aqui, que vai ser o seu conjunto de solução. Qual é o conjunto de solução da interseção, Vanks? As inequações é só você procurar o que se repete. Vamos pegar esses elementos, preste atenção. Vamos pegar esses elementos e marcá-los. Ó. Marcar quem é aqui? O 3. Aberto. Por que aberto? Porque isso aqui é intervalo aberto. Ó. E esse aqui é intervalo fechado. Esse aqui você coloca a bolinha não preenchida. Esse aqui você preenche a bolinha. Ó. Tá lembrado? Ó. Você lembra disso, tá? Um você coloca a bolinha preenchida e outra não. 3, vamos colocar o 3 aqui. Olhe para o sinal do x. Quem está acompanhando o x aqui é positivo. Então, essa função é crescente. Função de primeiro grau é uma reta. Então, vai ficar assim, ó. Crescente, menos aqui, mais aqui. Pronto, deixa aí. Quem vem agora? O 4. O 4 é aqui, do lado do 3. Também é crescente, ó. Positivo. Mas aqui, ó. Aqui tudo é negativo. E aqui é positivo. E aqui é o 4. Bom, na primeira, você está procurando quem? Maior que zero. Então, para você aqui, interessam os positivos. Seriam aqui, ó. Na segunda, você está procurando os menores que zero, você está procurando os negativos. Seria aqui. Qual é a minha resposta, Vanks? A sua resposta é a interseção. Você vai procurar a parte que se repete aqui. Bom, qual é a parte que se repete neste exercício? Você está procurando os dois negativos, né? Ficou negativo, tudo bem. A parte que se repete, eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui. A parte que repete aqui, ó. É aqui, ó. Consegue visualizar, ó? A parte que se repete nos dois, no 1 e no 2, é o intervalo entre o 3 e o 4. Então, a resposta seria x pertencente aos reais, está o quê? 3 menor que x, menor que 4. Eu tenho que procurar a interseção de ambas. Tudo bem? Ok? Vamos para a próxima. X menor do que 4, eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se não tem nenhuma situação contrária, mas está tudo bem aqui. Belezinha. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te apresentar, na passagem dos exercícios, quando eu estou trabalhando com inequações, tá? Tem dois tipos de inequação. A inequação produto e a inequação quociente. Como é que eu vou fazer, Vanks? Jogo de sinais. Nos sistemas, o que é que eu faço? Nos sistemas eu procuro interseção. Na inequação,
Eu faço jogo de sinais. Deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Vou colocar aqui x menos 3, que multiplica menos x mais 5, menor ou igual a zero. Antes, como é que eu vou fazer isso? Calma. Você vai chamar isso aqui de 1, você vai chamar isso aqui de 2 e você vai resolver. Ó, x menos 3 menor ou igual a zero, tá bom? Como é que vai ficar isso? X menor ou igual a 3. Guarda isso. Aqui é 1. Aqui é o número 1. A número 2, como é que faz? Faz a mesma coisa. O número 2 vai ficar como? Menos x mais 5 menor ou igual a zero. Menos x menor ou igual a menos 5, você vai multiplicar por menos 1. Vai ficar com x maior do que 5, maior ou igual a 5. Você vai usar esses dois aqui para a sua resolução. Vamos responder assim, ó. 3 linhas. A primeira para a equação 1, a segunda para a equação 2 e a terceira vai ser a solução. Lá nos sistemas, a gente procurou o quê? Nos sistemas, a gente procurou a interseção. Nas inequações, você faz o jogo de sinais. Vou trocar de tinta para que fique mais fácil você visualizar. A primeira, que é que você tem aqui? Tem o 3. Está aqui o 3. Fechado. Essa daqui, o x está positivo. Então, ela é crescente, a reta. Como é que fica aqui? Menos, mais. A segunda é o 5. 5, fechado. Sinal do x, negativo. Cuidado. Se ele é negativo, a reta é decrescente. Então, aqui vai ficar mais, menos. E a solução, você vai baixar esses elementos, como eu fiz no outro, fechado no 3, fechado no 5, e vai fazer o jogo de sinais aqui, ó. Ó, aqui é menos. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais com menos dá menos. O que você está procurando, amigos? Olhe para cá. Menores ou iguais a zero são os negativos. Onde é que está negativo? Aqui e aqui. Como é que vai ficar a sua resposta? X pertencente aos reais está o quê? Quem está à esquerda do 3? Menor ou igual a 3. Ou quem está à direita do 5? Maior ou igual a 5. Então, inequação produto, jogo de sinais. Inequação quociente, jogo de sinais também. E quando eu for fazer com o sistema? O sistema não. O sistema você faz o quê? O sistema você procura a interseção. Vou mostrar agora no item 5 a inequação quociente. No item 5, eu vou te mostrar a inequação quociente. Também se faz a inequação quociente pelo jogo de sinais. Alerto. Lembre-se que no denominador, se você tiver uma inequação com intervalo fechado, mesmo que esteja um intervalo fechado, o denominador é aberto. Explico por quê. Não pode ter zero no denominador. Então, eu vou dar um exemplo aqui de inequação quociente. 2x menos 6 sobre 4x mais 2 maior que zero. Vanx, como é que eu tenho que fazer? Presta atenção. Chama essa daqui de equação 1, chama essa aqui de equação 2 e faz separado. Bom, vou fazer aqui. Tem a primeira. Só que aqui eu vou buscar só as raízes, tá? Não preciso nem me preocupar com o sinal que nós temos ali, ó. 2x menos 6 igual a 0. 2x igual a 6. X igual a 6 sobre 2. A raiz que eu tenho é 3. Também conhecido como zero da função. Faça para o 2. 4x mais 2 igual a 0. 4x igual a menos 2. X igual a menos 2 sobre 4. Eu posso simplificar. O x igual a menos meio. Pronto. Achei os zeros. Achei as raízes. Como é que eu devo proceder? O procedimento é sempre o mesmo. Linha para 1. Linha para 2. Linha para o conjunto de solução. E na equação a gente faz como? Jogo de sinais. Jogo de sinais. Então vamos lá. Marque na primeira linha o zero da função dela. Quem é? Quem está lá? Quem está aqui para mim é o 3. 3. Aberto ou fechado, Vanks? Aberto. O x aqui é positivo ou negativo? Positivo. Então é crescente. Quando é crescente, é menos mais.
Decrescente é mais, menos. Próxima raiz, menos meio. Menos meio está aqui, ó, bem para trás. X aqui é positivo ou negativo? Positivo, decrescente também. Como é que você faz? Menos, mais. Solução, desce esse camaradinho aqui, menos meio. Desce esse camaradinho aqui, 3, intervalos abertos, né? E faça o jogo de sinais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. O que você está procurando? Maiores que zero. O que você quer? Você quer a parte positiva. Onde é a parte positiva? Aqui e aqui. Como é que fica a sua resposta? X pertencente aos reais está ok? Isso aqui é padrão, você nunca muda. Quem está à esquerda do menos meio vai ser menor que menos meio. Ou quem está à direita do 3, maior do que 3. Essa é a sua solução. Então, os exercícios que envolverem na equação, verifica. Se for sistema, procura a interseção. Se for inequação quociente ou inequação produto, faça a parte que envolve o jogo de sinais. O próximo item que eu vou apresentar para você, que é o item de número 6, eu vou falar da função quadrática propriamente dita. Na aula passada eu tive a oportunidade de comentar sobre ela, mas ela é tão importante que é um módulo inteiro para você, uma frente inteira, módulos 4, 5 e 6 falando sobre elas. Como é que se escreve a função quadrática? Ax2 mais bx mais c. Quem são as raízes da função quadrática? x1 e x2. Como obtê-los? Bhaskara, menos b, mais raiz de delta sobre 2a, a primeira raiz. Menos b, menos raiz de delta sobre 2a, a segunda raiz. Quem é que define o número de raízes, Vanks? Quem define o número de raízes, meus amigos, é o discriminante delta. O discriminante delta diz para você quantas raízes você vai ter. O discriminante delta vai te dizer o seguinte, olha, você tem duas raízes, você tem uma raiz, etc. Ó, olha aqui as situações. São essas três situações que eu possuo. Como é que eu devo proceder? Bom, quando você tiver delta positivo, ou seja, calcular o delta, e você tem que lembrar quando é que calcula ele, 2 menos 4ac. Se você tiver o delta positivo, você vai ter duas raízes distintas. Se o delta der igual a zero, você vai ter duas raízes iguais, que normalmente a gente diz que é uma só, tá? E se ele for negativo, você não tem raiz no conjunto dos números reais. É assim que você deve proceder, tá? Eu também posso achar as raízes fazendo o uso de soma e produto das raízes. A soma das raízes é dada por menos b sobre a, e o produto das raízes é dado por c sobre a. Quer dizer, então, Vanks, que eu posso achar as raízes desta forma? Pode. Me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui de como você deve proceder. Aqui, ó, fx igual a 5x2 menos 3x mais 8 igual a 0. Eu quero a soma das raízes, eu quero o produto das raízes. Como é que eu devo proceder? Muito simples. Quando a gente quer as raízes desse jeito, não dá para fazer direto, porque o x2 está acompanhado com alguém ali. Para você fazer soma das raízes, você deve fazer soma igual a menos b sobre a. Produto você deve fazer c sobre a. É assim que você deve proceder. A soma aqui seria menos 3 dividido por 5. 3 quintos. E o produto aqui seria 8 dividido por 5. 8 quintos. É assim que você deve fazer. Dentro desta situação, a gente muitas vezes fica na dúvida como escrever, mas lá na física tem um nome de um cientista, de um estudioso, fantástico. Você vai lembrar dele. Lembra do Steven? Quando a gente estuda hidrostática, quando a gente estuda pressão, empuxo, a gente fala muito do Steven. O Steven, ele traz para a gente uma relação importantíssima aqui. Olha que interessante. O Steven ensinou uma dica que eu vou te passar aqui, que é a seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó, x mais 5 vezes x mais 3, x mais 2 vezes x mais 4, x menos 3 vezes x mais 2. Olha que legal. Normalmente, como é que eu faria para descobrir essas estruturas? Eu ia fazer, normalmente,
propriedade distributiva, né? Ó, multiplicar todo mundo, depois juntar os que são idênticos. Olha o que é que o Steven nos ensina. Presta atenção. Escreva x ao quadrado. E aqui você coloca a soma, o termo sozinho você coloca produto. Como assim, Vanks? Pega o 5 e o 3. Quanto é que é a soma? 8. Mais 8x. Mais 5 vezes mais 3. Mais 15. Que maravilha! Pois é. Aqui, coloca x ao quadrado. Soma o 2 com o 4. 6. Multiplica o 2 com o 4. 8. E quando tiver jogo de sinais, faça. Ó, x ao quadrado. Menos 3 somado com 2 dá menos 1. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Essa aqui, amigos, é a relação de Steven. E aqui a gente consegue fazer os exercícios sem nenhuma dificuldade. Para fechar a nossa aula, eu vou trazer para vocês o vértice da função quadrática. Existem duas situações, tá? O gráfico da função quadrática é uma parábola. Ou você tem um ponto máximo, ou você tem um ponto mínimo. Esse vértice ele vai ser dado por esta relação matemática aqui. Não esqueça, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Antes é um cálculo grande, infelizmente é. O vértice da parábola é o ponto mínimo ou o ponto máximo. Como é que eu acho? Para o x eu calculo menos b sobre 2a, e para o y eu calculo menos delta sobre 4a. E só para a gente fechar, eu coloquei um 7 aqui, mas eu estava usando uma outra forma de identificação. E aqui eu vou fazer um itemzinho aqui, para a gente coroar a nossa aula, porque eu achei que foi muito produtiva. Lembrando para vocês os gráficos, como é que funcionam os gráficos. Eu vou desenhar aqui 6 gráficos para a gente fechar. Eu sei que vocês queriam que eu colocasse a aula até de madrugada, mas não dá, né? Vocês estão sedentos por aula, eu também estou. Vocês são mais fominha do que eu. Olha só, vou colocar y e x aqui para todos eles, o eixo vertical e o eixo horizontal. Eu vou te mostrar uma dica que ela é muito valorosa, que é como que esses gráficos se comportam. Veja só, olha os tipos de gráfico que eu vou ter. Esse gráfico, esse gráfico, esse gráfico. Esse amigo, esse amigo, esse amigo. Aqui eu estou tocando 2 vezes no eixo x, aqui eu toco uma vez, ali eu não toco. Toco 2 vezes, toco uma vez e aqui não toco. O que eu quero chegar? A gente fechar, presta atenção. Quem define a posição da parábola é o A. A x2 mais bx mais c. Você olha para cá. Se ele for positivo, parábola para cima. Então, esses 3 aqui já sei. O A é para cima, a parábola é para cima, o A é positivo. Como é que estão as parábolas aqui embaixo, Vanks? Todas para baixo. Então, o que é que eu posso afirmar? Meu A aqui é negativo, meu A aqui é negativo, meu A aqui é negativo. Quem toca o eixo x são os zeros da raiz, desculpa, os zeros da função, que são as suas raízes. Quando eu tenho 2 raízes, delta maior do que 0. Quando eu tenho uma, delta igual a 0. Delta igual a 0. Quando eu não tenho nenhuma, delta negativo. Nossa, que coisa legal. Aqui, quantas raízes? 2, delta maior do que 0. Aqui uma, delta igual a 0. Aqui nenhuma, delta menor do que 0. Isso traz para nós a certeza que a matemática é apaixonante.